Começa agora. Manhã Boa Nova. Notícias do dia, variedades e espiritualidade na sua manhã. Olá, bom dia para você que está ligado aqui no programa Manhã Boa Nova, pela Rede Boa Nova de Rádio, pela TV Mundo Maior. Já estamos aqui ao vivo, trazendo sempre as nossas notícias e informações com muita espiritualidade e alegria para você começar bem o seu dia. Hoje, sexta-feira, 19 de julho de 2019, eu, Vanessa Cavalcante, na apresentação, e todos aqui da nossa técnica e da nossa produção também te desejam uma ótima sexta. Vamos aos destaques do programa de hoje, porque a gente vai falar da Netflix, que removeu a cena de suicídio da personagem principal da série Os 13 Porquês. Vamos falar sobre este tema e o que os nossos comentaristas acham sobre esta ação da Netflix. A gente vai falar também do primeiro Festival de Arte e Cultura Espírita de São Bernardo do Campo, data limite, qual é a visão espírita? E também tem sorteio, um par de ingressos para o espetáculo Do Abismo às Estrelas, que será aí uma temporada, apresentações até o dia 28 de julho. Participe do nosso programa pelo 0800 979 5011. Fale com a Verinha, ela vai atender a sua ligação. Você participa tanto do sorteio quanto dos temas do programa enviando o seu comentário. No WhatsApp também pode participar. 0 operadora 11 99643 3827. Já salva esse número aí no seu celular, envia sua mensagem de texto, áudio ou vídeo que a gente coloca aqui no programa. E nós estamos ao vivo lá no YouTube, tvmundomaior.com.br é a nossa página, você clica em assistir ao vivo e já vai ver a transmissão pelo YouTube da Rádio Boa Nova, também tem a nossa transmissão. Toda sexta-feira nós temos o quadro Atualidades e Espiritismo com André Trigueiro, mas hoje, excepcionalmente, ele está em viagem e não vai poder participar. Mas, como o nosso tema de hoje é com relação ao suicídio, a gente vai também divulgar algumas palestras que o André Trigueiro vai realizar, tá? Em Macapá. Ele vai estar realizando palestras gratuitas sobre prevenção do suicídio. Quem está acompanhando pela TV aí, também pelo YouTube, 20 e 21 de julho, tem o cartaz já aí para você acompanhar. O jornalista em pós-graduação em gestão ambiental vai realizar duas palestras, serão 2 dias de debates sobre temas fundamentais para a humanidade, como valorização da vida, defesa do meio ambiente e sustentabilidade. E aí você pode sempre estar acompanhando, você que está aí próximo também de Macapá, tá bom? 20 e 21 de julho, coloque na sua agenda. E na próxima sexta ele fala conosco por telefone, ao vivo aqui no Manhã Boa Nova, trazendo as novidades, como é que foi as palestras e temas atuais também, Vamos trazer a participação do pesquisador espírita Norberto Gavioli. Bom dia. Olá, bom dia. É um prazer estar aqui novamente com vocês nesta sexta-feira friorenta lá fora, mais acalorada aqui no estúdio, Tá friozinho, Norberto? Bastante frio. Oxe. Isso é vida de pinguim. É verdade. Como foi a semana? Foi Atividades? boa, bastante atividades, bastante promissor os trabalhos aí para o segundo semestre. Ai, que bom. Sempre com novidades. Grupo Semeara de vento em popa. Parabéns. Para todos nós. Muito bom. Hoje ele é orador espírita e músico e está aqui nos nossos estúdios também. É o Márcio Carnax. Bom dia. Bom dia. Tudo bom? Tudo bem, tudo jóia. Bem-vindo ao nosso programa. Obrigado pelo convite. Muito bom. Que agradece poder estar aqui presente com vocês. Muito bom. E a oradora espírita e musicista Adriana Fernandes. Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Agradeço também aí o convite. Bem-vindos. Muito legal mesmo participar e divulgar. A gente vai falar do evento de São Bernardo do Campo. Vocês vieram de lá e lá tá menos frio que aqui, Tava menos frio do que aqui. Um pouquinho menos frio. Guarulhos é frio, hein, Norberto? Realmente. Nossa senhora, estamos bem arrumados. Sem dúvida. Isso porque vocês ainda não conhecem o pessoal. Nós temos um grupo de pinguins que trabalham aqui
Na técnica. A Marcos. salinha deles, menos 3 graus. Nossa. O Boris, o Jefferson, tudo aqui. Mas eles estão quentinhos, viu? Olha, tá gostosa aquela salinha. Vamos começar com o André Marosso? É a coluna O Espírito em Análise, aqui no Manhã Boa Nova, nos entender o que ele traz para nós hoje. O Espírito em Análise, com André Marosso. Vez por outra, surgem nas redes sociais mensagens adivinhatórias atribuídas a autores médiuns. Falo atribuídas, uma vez que me parece que parte considerável dessas mensagens são apenas fake news, tratando-se de revelações que sequer vieram por estes médiuns. Mas como nos precavermos de falsas mensagens mediúnicas ou de médiuns equivocados? Sempre que você receber uma mensagem mediúnica de cunho adivinhatório, tenha certeza de que só existem 2 possibilidades. É falsa ou é de um médium que equivocou-se ou foi enganado por espíritos. A adivinhação não tem qualquer ligação com a doutrina espírita. Disse por aí que um médium antecipou que se o mundo não se emendasse até 2019, corríamos o risco de eventos de grande destruição. Ora, pensemos, será que esse tipo de divulgação traz algum benefício? Imaginemos, as pessoas mais ansiosas, depressivas, neuróticas, elas ficariam em paz sabendo que o fim do mundo se aproxima? O mundo hoje é movido a dinheiro. Alguém ganharia dinheiro com o fim do planeta? Mas, na minha opinião, a mais forte argumentação para refutar as adivinhações se encontra na Bíblia, onde vários profetas, médiuns, deixam bem claro que a consulta a adivinhadores não é recomendada. Sobre esse assunto, me chama a atenção de que muitos irmãos nossos das árvores cristãs católicas evangélicas citam trechos do grande livro onde está muito claro que não se deve consultar os mortos e ou adivinhadores. E creiam, eles estão certíssimos. E o Espiritismo abomina consulta a mortos e adivinhadores. Em Deuteronômio 18, versículos 9 a 12, nós encontramos, abre aspas, quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquelas nações. Entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo a seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte a um espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por estas abominações o Senhor teu Deus os lança fora de diante de ti. Fecha aspas. Notem que há uma intervenção muito clara, uma interdição, melhor dizendo, muito clara na Bíblia a quem consulte um espírito adivinhador, assim como a quem consulte os mortos. Esse trecho da Bíblia está perfeitamente de acordo com o Espiritismo, codificado por Allan Kardec. Em nenhum momento o livro condena quem fale com espíritos, mas sim quem tente recolher de um espírito uma adivinhação, ou quem consulte os mortos em relação a algo que compete ser feito por quem se encontra na matéria. Façamos então a distinção de uma coisa e outra. No que diz respeito à adivinhação, de forma racional, nós não sabemos qual é o espírito adivinhador e nem tampouco quais são as suas reais intenções. Pode ser que um espírito que venha trazer uma mensagem de futuro cataclismo terreno só tenha 2 objetivos. O primeiro, lançar descrédito sobre a doutrina, afinal, qualquer pessoa que tenha senso crítico sabe que isso é no mínimo esoterismo barato. E o segundo, é semear pânico, medo e etc. Até porque, sejamos um pouco mais racionais, a criatura consulta uma cartomante ou jogador de búzios, ou coisa que o valha. Dessa consulta, ela recebe o aviso de que
não deve fazer uma viagem X, pois coisas graves podem acontecer. Tempos depois, a criatura tem uma oportunidade de ir passear ou fazer um trabalho na Europa, por exemplo. Mas lembrando-se da recomendação do adivinhador, vai recusar a viagem. Agora, digamos que no planejamento divino o que se daria seria justamente o contrário. Durante a viagem, pode ser que estava planejada para ser um grande empreendimento. Na viagem, a pessoa poderia se maravilhar com os passeios e o descanso realizado, poderia encontrar uma boa parceria sentimental para a vida, ou poderia ser chamada para uma ótima oportunidade de emprego. Às vezes, o único objetivo do espírito comunicante é tirar o consultante do rumo de sua própria vida. E em relação à consulta aos mortos? Se dá exatamente o mesmo. Tem dirigente espírita que consulta espíritos para perguntar se a casa espírita deve fazer uma coisa ou outra coisa. O espírito afirma o que deve ser feito e pode ter certeza, em 100% das consultas, quem responde ou é um espírito pseudo-sábio ou um espírito em cujo único objetivo seja conduzir o consultante a que faça exatamente diferente do que seria o ideal. Então quer dizer que você condena a prática mediúnica, André? Absolutamente. A mediunidade séria e bem desempenhada é uma das maiores bênçãos outorgadas à humanidade. Mas mediunidade com Cristo funciona para 1. Atender espíritos sofredores. 2. Recolher dos espíritos mensagens edificantes, de consolo, perseverança e de fé. 3. Receber dos espíritos revelações acerca da vida nos dois planos, no do espírito e no da matéria. Mas veja que nesse caso, Kardec recomenda fortemente que as mensagens recebidas por esses espíritos passem pelo crivo da razão, da ciência e da filosofia. E principalmente que sejam revelações consideradas como autênticas apenas após vários espíritos, por intermédio de vários médiuns, tratarem da mesma revelação. Então, na nossa humilde opinião, a adivinhação não é espiritismo. Cuide-se, você merece. O Espírito em Análise, com André Marouço. A Sônia aqui no nosso YouTube concordou aí com as informações. Ela diz assim, excelente, né? Sônia Cruz, beijo pra você. Muito bom, né? O André Marouço está de volta na próxima sexta-feira aqui no Manhã Boa Nova. E após analisarem pedidos de diversos institutos, especialistas e da doutora Christine Moutier, da Fundação Americana de Prevenção do Suicídio, decidiram tirar a cena em que Hannah tirava a vida. A Netflix aí removeu a cena de suicídio da personagem principal da série Os 13 Porquês. Falam que a intenção da cena foi de mostrar o quão horrível e difícil é um suicídio para que pessoas não façam a mesma coisa e que agora retiram ela da primeira temporada para que as pessoas possam, entre aspas, cuidar melhor umas das outras. Acreditamos que essa edição ajudará o programa a fazer o melhor para a maioria das pessoas e, ao mesmo tempo, atenuar qualquer risco para espectadores jovens, especialmente vulneráveis. É o que disse o criador Yorker em um comunicado em nome dos produtores do programa. Isso também mostra a importância de pesquisas na área e da união da mídia com a ciência. O olhar do cineasta, do produtor, é diferente do especialista. Ambos podem e devem conversar para que, no final, a informação correta chegue a quem precisa. O que você achou dessa atitude da Netflix, Norberto? Em princípio, eu considero que a remoção da cena foi uma atitude muito boa, pois muitos jovens se espelharam na ação da Hannah e acharam que a atitude dela de suicidar foi a solução dos seus problemas, né? Por outro lado, o conteúdo da série é atualíssimo, né? Mostra os dilemas dos adolescentes, mostra as perseguições, mostra tudo o que acontece nesse meio da aceitação, da não aceitação do jovem dentro do grupo. Então, este assunto deveria ser enfocado de uma maneira mais profissional. De que forma? O fato existe, ele deve ser discutido
Porque se não for trazido à discussão, nós vamos fazer de conta que o problema não existe e fazer de conta que está tudo bom. Então já é hora de nós sairmos do faz de conta e passarmos a encarar esses problemas frente a frente. Senão nós vamos ficar nessa história de existe, não existe, tem, não tem, vamos ignorar para não ter que mexer. Então essa participação sendo encarada de frente pelos educadores vai fazer com que os jovens conversem, com que os jovens participem, com que nós entendamos os problemas dos jovens hoje, que são diferentes daqueles que nós vivenciamos lá atrás, né? Os nossos problemas, eles eram difíceis, mas nós suplantamos, né? Era raro nós ouvirmos falar de jovens se suicidando. Era muito difícil isso na minha época de adolescente. Mas hoje os tempos estão com pressões maiores. E se nós discutirmos essas pressões e como lidar com elas, todos seremos beneficiados. Os jovens que têm os problemas estão vivenciando e nós, educadores, pais, para conviver com eles e reorientando, dando apoio e sustentação nas dificuldades. O que você acha, Adriana? Esse assunto eu acho bastante, assim, complicado, porque a gente fica com a sensação de que a gente errou em algum lugar, né? A gente está vendo agora, nós dessa idade de 50 anos, né? Nosso tempo de criança, como era diferente, o nosso tempo de adolescente, tudo que a gente fazia, tudo que a gente vivia. E a gente pode dizer que era feliz, não tinha, que nem você falou, tanto suicídio. Então foi a gente que errou na orientação, né, desses espíritos que estão chegando agora, com, claro, mais inteligência, né? Eles têm uma celeridade, como a gente está vendo o tempo passar depressa, eles já têm isso dentro deles, né? Esse tempo que não pode ser perdido, mas ao mesmo tempo parece que eles não têm ciência da própria vida, né? Da própria... do sentido da vida deles, da importância que tem a vida deles, da importância que eles próprios têm. E eu acho que foi a gente que errou em algum lugar aí, de não orientar. Talvez a gente tenha nessa celeridade de tempo, a gente tenha deixado de lado, não tenha percebido, né? Que a gente tinha que orientar mais, né? Que tinha que verificar o que eles estavam vendo e vivendo, e talvez a gente deixou que a tecnologia e que todas essas coisas novas que surgiram educasse e achou que eles estavam orientados pelo que a gente sabia. E a gente não mostrou, a gente não exemplificou. Então, é uma questão bem complicada agora da gente retomar e tentar frear isso e melhorar a situação daqueles que estão chegando agora. Né? E você, Márcio? A harmonização da família, né? Os pais e as mães estarem mais perto dos filhos, né? Participar mais das vidas deles, tanto da vida escolar como da vida social, ao meio social onde eles estão inseridos ali no grupo, né? Como o Norberto bem o disse. E o equilíbrio e a harmonização dentro do âmbito familiar. Entendemos que, às vezes, devido a essa loucura, esse momento, né, que estamos vivenciando, que é muito corrido, e toda a materialidade que nos cerca e que nos envolve no dia a dia, com nossas preocupações de adulto, né, vamos dizer assim, faz com que a gente, por alguns momentos, se distancie um pouco, a gente fica focado naquilo lá. A gente tem que olhar mais por eles. Nós temos que achar tempo e espaço na nossa vida de estar juntos os nossos filhos, como a Adriana disse, não deixar a TV educar, não deixar o celular educar, porque eles estão aí, WhatsApp, Facebook, e a gente tem que estar de olho, o que eles estão vendo, o que eles estão assistindo, qual o tipo de conteúdo que eles estão absorvendo. Temos que... Nem transferir para a escola. Exatamente. Não transferir para a escola. O papel da escola é ensinar matemática, biologia, ciências, física. Educar é na família. É o pai e a mãe que educa. Exatamente. Né? A escola não é para educar. A escola é para ensinar a outra parte da vida, né? Preparando eles para a vida. Essa série da Netflix, Os 13 Porquês, traz muitas questões a respeito disso e muitos jovens estão relatando passar por situações parecidas com essas, né?
com as que ocorrem nessa série. Isso é preocupante, na sua opinião, Norberto? Eu não diria preocupante, né? Eu diria que o filme ele retrata a pura realidade. E nós temos dificuldades de encarar essas realidades, porque para nós também é novidade. Então, como foi dito, né, a participação dos pais no processo educativo, né, a participação na escola, no processo de socialização, há uma diferença muito grande, né? A gente joga a responsabilidade para a escola, para que a escola eduque. Evidentemente que ela educa na parte cultural, né, ensina português, matemática, mas é lá nesse núcleo que nós vamos aprender as relações sociais, né, vendo o nosso próximo, convivendo com as dificuldades e as diferenças dos nossos próximos. E aí a gente remonta a nossa ancestralidade quando nós tínhamos os ritos de passagem, né? Para um adolescente ser aceito dentro da sociedade, ele tinha que passar por uma série de dificuldades para provar que ele não era mais uma criança e passava a ser um homem, né? Ou uma mulher. Então, todo esse ritual de passagem, se nós fizermos uma comparação com o que nós temos hoje na escola, é exatamente igual, só que com outra roupagem, né? Então, o bullying faz parte disso, as dificuldades que a gente tem e que nós devemos superar também fazem parte disso, como fizeram lá atrás, em que o índio tinha que enfiar a mão dentro do formigueiro, sofrer aquela dor, né? Era um bullying, vamos assim dizer, né? Com outra roupagem, para mostrar que ele era capaz. Capaz de quê? De suplantar as adversidades. E o suplantar da adversidade é questão de treino. Nós só fazemos o que sabemos. Então, se nós treinarmos desde cedo a enfrentar dificuldades, a gente vai tendo condições de ter soluções para as dificuldades maiores. Se uma criança desde cedo aprender a arrumar a sua cama, né, não deixar lá para a mamãe ou para a vovó arrumar, ele já vai vendo a dificuldade que ele é pequenininho, a cama é alta, o lençol é comprido, tem que ficar alinhado. Então, ele vai exercitando o suplantar dessas dificuldades. Então, o que é relatado nessa série é a pura realidade. E a imaturidade que nós, educadores, temos para enfrentar esses novos desafios e os próprios jovens, dentro desses desafios como personagens que são ativos e reativos, formam esse bruto desequilíbrio que a gente não sabe como resolver de imediato. Mas solução tem. A meu ver, a solução é a discussão desses assuntos, porque é real, não é imaginário. Quando um jovem tem uma certa dificuldade, a dificuldade é dele. O nosso achômetro nunca vai ter a percepção, a sensibilidade suficiente de sentir o que ele está passando. A gente pode imaginar, né, mas não sentir o que ele passa. Então, o apoio, o acolhimento, a discussão dentro do grupo social, eu vejo como uma solução bastante interessante. Você concorda com o Norberto que é um desafio tanto para os pais quanto para os jovens, Márcio? Sim. Concordo totalmente. Esse desafio, como ele falou, nós temos que debater isso pela sociedade mesmo, né? Nós temos que enfrentar esse desafio de educá-los, de encaminhá-los na vida, porque crescer não é fácil. Como não foi para nós, né? Na nossa época, como o Norberto disse na primeira explanação dele, nós tínhamos as nossas dificuldades, que não eram fáceis realmente, mas eram umas dificuldades que eram elas eram inerentes à nossa época, da nossa época, né, que nós vivenciávamos. Eram muito difíceis. Não tínhamos tecnologia, não tínhamos todas essas facilidades que temos hoje no mundo, né? Porém, como ele mesmo disse, a pressão hoje é diferenciada sobre o jovem. O jovem ele tem uma pressão muito grande, tanto da sociedade, do grupo onde ele está inserido ali, pressiona muito a família, pressiona também, e ele fica... ele está crescendo, o adolescente, ele é adulto,
ora ele é criança, ele não sabe o que ele é. Porque a gente cobra do adolescente, às vezes, uma posição de adulto. E muitas vezes ele se comporta como criança e como adulto também. Então ele fica aquela... O que eu sou, né? Ele não... Ser adolescente é estar no limbo, né? Ele não sabe o que ele é, né? E a gente tem que estar o direcionamento. Estamos do lado dele, direcionando, amparando, mostrando os caminhos a serem seguidos. E realmente é muito complicado. Como foi dito aqui, isso é uma realidade. E nós temos que lidar com ela da melhor maneira possível, né? E tentar amenizar, né, esse problema que está ocorrendo. Não é só no Brasil, não. Ele disse dos ritos de passagem, eu me lembrei que existem muitas culturas hoje Sim. que têm esses ritos aí, alguns até terríveis, né? Que os jovens são impostos, né? Realmente muito complicado. Adriana? Eu acho que o mais importante mesmo, voltando à família, né? É ensinar o amor mesmo, né? As crianças, eu acho que eles precisam perceber que dentro de casa, né, elas têm o amor, é a base, é para onde elas podem voltar, aconteça o que for lá fora. Elas vão para o mundo, mas elas têm a casa para voltar. Isso, a família que tem que verificar qual é a realidade do jovem, né, que nem ele falou. A gente não está vendo. O que ele está vivendo é real para ele. E a gente não dá valor porque a gente não está vendo. A gente não está acompanhando, né? Se a gente precisa começar para voltar, né, ver se consegue melhorar essa situação, ir verificar o que é a realidade deles, sentir, verificar o que eles estão vivendo, o que eles estão sentindo e dar certeza para eles que eles têm para onde voltar, né? Que todo mundo é igual, que aquilo vai passar, né? Como a doutrina sempre diz, que aquilo vai passar, que todos somos iguais, né? Que todos somos importantes, né? E dar a mão para eles, né? Bom, eu tenho um filho já de 28 anos. Isso, né? que eu gostaria e, de saber claro, como é que é. E na adolescência é a fase pior. Porque sempre na adolescência parece que eles têm um surto, né? O meu teve. Aí para você foi difícil isso também. Foi dificílimo, porque ele virou punk, levantou aquele moicano, Cabelão. aquele cabelão, né? Assim, e foi assim uma fase bem difícil, até para mim. Claro. Né? Para mim também foi, porque eu entrei na doutrina por causa dele, ele tinha só 4 anos, então eu também estava aprendendo, eu também estava crescendo, foi mãe cedo, né? Crescendo ali junto com ele, então virou os dois. Aí que eu fui fazer, eu falei, não, um jeito eu tenho que dar. Só tinha ele, solteira, né? Ainda não tinha o Márcio, solteira, minha mãe que me ajudava, um desafio. Eu fui para psicólogo, fui para psiquiatra, eu fui da doutrina espírita, né? E fomos lá batalhar. Aí, da noite pro dia, parou. Foi bem legal, assim, da noite pro dia, ele raspou tudo, foi trabalhar. E foi trabalhar com 14 anos. Então, olha! Assim, né? Foi trabalhar, né? Mas foi uma fase. Uma fase, né? Eu tentei fazer ele entender, realmente, eu tô aqui para você. Onde se você precisar, eu vou. Onde você precisar que eu vou buscar, eu vou. E sempre fui. Onde você tiver, eu vou buscar. Né? Pode ter certeza que eu tô aqui para você. Mas eu não vou passar a mão na sua cabeça. Né? Então, tem essa também. Você vai fazer suas coisas, né? As consequências são suas, mas eu tô lá para você. Onde você estiver, eu vou te buscar. E foi assim que eu tentei fazer. Bom. Então, eu fui aprendendo assim e falei, vou tentar fazer assim, né? Muito Graças bom. a Deus, né? Tá casado hoje, né? Continua, ele é hiperativo. Sobreviveu ao punk. Sobreviveu. Ele fala assim, mãe, eu devo ter te dado muito trabalho nessa fase. Eu falei, deu, a sua avó que o diga, né? Que passou ele junto comigo. Junto com você. Mas foi um crescimento para nós dois, né? Então, eu acho que, volto de novo a dizer que é uma parte importante nossa, de adulto. Nós temos que perceber isso e a gente tem que colocar as mãos na massa para trazer de volta essas crianças, esses adolescentes, para perto de nós, né? Da importância que eles têm, de que todo mundo tem, né? E a doutrina ajuda bastante nisso, né? Verdade. Também. Dentro desse aspecto, né, desse vivenciar das dificuldades da adolescência, a gente não pode esquecer, levando-se em conta a teoria da reencarnação, evidentemente, né, que nós aqui espiriteiros acreditamos nisso, né? A gente verifica que na primeira infância, né, do 0 aos 7 anos, o arquivo da criança está limpinho.
Então a gente vai colocando informação. Depois, dos 7 aos 14 anos, ele vai aprimorando e consolidando aquilo que ele já tinha como espírito reencarnante. E dos 14 aos 21 é que a coisa complica. Por que ela complica? Porque o espírito começa a se manifestar na sua plenitude. Ele já tem um corpo em que ele pode usá-lo de forma mais adequada e ele começa a trazer o seu próprio conteúdo espiritual, que vai confrontar com as informações que ele recebeu do 0 aos 14 anos. E aí ele fica nesse eterno conflito. Vou, não vou, faço, não faço, meu pai é careta, meu pai é quadrado, onde já se viu uma coisa dessa? Por quê? Porque ele está formando a sua nova personalidade. E a partir dos 21 anos, ele decide o que ele quer ser e como ele vai ser. Somando as informações que ele recebeu do 0 aos 14, das comparações que ele fez dos 14 aos 21 com o que ele já conhecia. E aí ele decide como que vai ser. Por isso que a maioridade é de 21 anos. Não é à toa, né? Não saiu assim do nada, né? Todas as coisas têm uma justificativa, tem uma lógica atrás de todos os acontecimentos. Então, esse confronto no processo reencarnatório com a realidade que ele já tinha, com a nova realidade que ele está vivenciando através dos processos educacionais da família e da própria sociedade, ele suplantando esses desencontros, ele molda sua própria personalidade para tocar o barco daí para frente. Então é natural esse processo de dúvida, esse processo de dificuldade de enfrentamento do novo com o velho. E aí a gente consegue unir o útil ao agradável. Certo. Nós vamos chamar o Damião com o aviso do boleto bancário e vou convidar você para conferir aí um espetáculo teatral, que é um romance do imortal literato francês Victor Hugo, psicografado por Divaldo Franco, e reflete sobre questões humanas e sociais e também aborda a prática do aborto e da eutanásia. O espetáculo, ambientado entre as décadas de 1920 e 1940, apresenta a história de uma jovem médica, Suzette Sara, que vivencia suas escolhas, contradições e consequências em 2 momentos de sua vida. Hoje tem sorteio. É o espetáculo Do Abismo às Estrelas. A temporada, as apresentações vão até dia 28 de julho. Um par de ingressos para você que está acompanhando o nosso programa. Ligue 0800 979 5011. Já deixa o seu nome. A peça é todos os domingos, né? Domingo às 18 horas, 6 da tarde no Teatro Santo Agostinho, Rua Apeninos, 118. Tá aí o cartaz, que bonito, né? Para quem está acompanhando aí pelo YouTube. Domingos às 6 da tarde, do Abismo às Estrelas. Santo Agostinho é o teatro que fica na Rua Apeninos, 118, próximo à Estação Vergueiro do metrô São Paulo, né? Sócios do Clube Amigos da Boa Nova tem desconto especial. Então, no final do programa, você pode ser o sortudo, a sortuda de hoje. Ligue e fale com a Verinha e deixe o seu nome para participar. Vamos com o Damião? Vamos conferir aí a mudança do boleto bancário para você, que é sócio do Clube Amigos da Boa Nova. Confira. Olá! Mudança de formato do boleto dos sócios do Clube Amigos da Boa Nova. O boleto de sua doação mudou. O correspondente agora é o Bradesco. Então, lembre-se de sempre conferir o beneficiário do boleto bancário. Fundação Espírita André Luiz. CNPJ 65080 616 1000 ao contrário, tracinho 65. O novo boleto também oferece sugestão de estabelecimentos próximos à sua residência para efetuar o pagamento. A FEAL, Fundação Espírita André Luiz, conta com a sua doação para manutenção da Rádio Boa Nova e da TV Mundo Maior. Mudança de formato de boleto dos sócios do Clube Amigos da Boa Nova. E você sabe, toda mudança é para melhor. Mas, caso tenha alguma dúvida, entre em contato. 0800 12 18 38 ou 2458 3214. WhatsApp 972610272. O e-mail clubeamigosdaboanova.com.br.
Sempre lembrando que você pode alterar a sua contribuição de boleto para cartão de crédito, cartão de débito, né? Você coloca aí no débito automático e também continua contribuindo com o Clube Amigos da Boa Nova. Daqui a pouquinho, os agradecimentos aos sócios. Fique ligado, se você é sócio, pode ser o seu nome pode estar aqui conosco hoje, né? Então, fique ligado no nosso programa. Um beijo participando aqui pelo nosso WhatsApp, 99643-3827. É o Rodolfo Furtado Lima, de Niterói, Rio de Janeiro. Bom dia, um dia abençoado e muito iluminado para todos nós. Um abraço para você, né? Gratidão por participar. E no nosso YouTube, a Ivani Cavalcante, me achará aqui de sobrenome? Programa maravilhoso. Sou Ivani do Jabaquara, estou aproveitando cada frase. Muito bom. Que bacana, Ivani. Gratidão. Beijo para você. Mandem perguntas aí pelo YouTube, também é possível você digitar lá a sua questão e participar aqui do nosso programa. Agora, falando sobre o nosso tema, né, muitos jovens aí, eles cometem suicídio porque não tem mais respostas para os seus problemas, não tem mais um sentido para a vida. Então, como que os pais podem ajudar, né, os seus filhos a encontrarem um sentido para a vida, né, Norberto? Através da conversa franca. Não podemos deixar com que eles se virem por si só. A gente sempre tem que ser o porto, né? O navio sai, mas o porto está sempre lá. Então, esse acolhimento, essa fortaleza que nós, como educadores, deveríamos ter, né? Isso já dá uma sustentação para o próprio filho. Além dessa conversa, inserindo os jovens nas atividades sociais, iniciando na própria casa, né? Então, abriu, feche. Sujou, limpe. Quebrou, conserte. Desarrumou, arrume. Então, essa inserção, já com atribuições de pequenas responsabilidades, vão dando condições de enfrentamentos maiores lá para frente. E aí, ele vai se sentir útil dentro da própria casa. Porque ele sabe que ele varrendo a casa vai ficar limpa. Ele sabe que se ajudar a uma pintura vai ficar legal. Ele sabe que se ele montar os pôsteres lá no seu quarto, pintar o quarto com cores estrambólicas, né? Como a gente pintou, né? É. Meu quarto tinha um monte de Pintura? De figuras na parede, desenhos que a gente fazia, né? Meu irmão músico, imagina, era uma doideira, né? Eu tinha pôster do Hanson. Adorava. Muito bom. Então, essa inserção é extremamente importante, que vai dando condições da convivência e de saber que os problemas não são tão graves quanto a gente acha que são, né? Essa participação é, a meu ver, de vital importância, porque aí você vai se sentindo útil, né? Vou contar uma historinha aqui para vocês. Uma vez nós participamos de uma reunião dos amigos dos meus filhos. Eles tinham um grupo que eles passavam férias e alugavam uma casa e iam 10, 15, 20, 30 jovens nessa casa. E um deles, né, veio lá, me chamava de tio, né, e falou: puxa vida, tio, como é legal ir com os seus filhos ou ter os seus filhos nessas viagens, nesses encontros que a gente faz, né? Eu falei, pô, legal, né? Mas por quê? Ele falou, porque eles resolvem tudo. A privada não está funcionando, eles vão lá e consertam. O chuveiro está queimado, eles vão lá e trocam a resistência. O fogão não acende, eles vão lá e dão um jeito no fogão. Então, eles servem para tudo. Mas por que isso? Porque desde sempre eles me ajudaram a fazer as coisas. Legal. Então, desde pequeno, se sentindo útil, esse reconhecimento ele vai crescendo e permeou o grupo de amigos, e os amigos fazem questão que eles estejam juntos. Por quê? Porque são extremamente úteis, né, dentro do grupo. Muito bom. Você tem alguma outra sugestão, Márcio? Olha, certa vez eu pedi para o meu pai dinheiro de hoje, vai, R$50. Dinheiro de hoje, R$50. Pai, me arruma R$50. Aí ele falou assim, mas para que você quer R$50? Não, eu preciso sair e tal, com o pessoal, com a turma. E naquela época a gente tinha 3 carros, né, na garagem. Aí ele pegou assim, ó,
pega a chave dos carros lá, lava todos eles. Mas, pai, você não quer R$50? Primeiro você trabalha, depois você recebe. Eu tinha 14 anos. Fui lá, lavei os carros, tudo, enxuguei. Tem 21 lá que eu dei um polimento, poli. Olha. Mas fiquei umas 4 horas trabalhando nos carros. E aí depois, quando terminou, ele foi lá e olhou tudo. Né? Ainda deixou dar uma voltinha no quarteirão naquela época, Nossa, né? Eu dei uma voltinha no quarteirão com o carro dele, né? Parei o carro, estacionei bonitinho. Aí ele olhou. Aí falou, toma aqui uns R$50. Aí ele falou assim, isso aqui é para você aprender. É muito fácil eu pegar, tirar R$50 e dar para você. Muito simples, mas você precisa aprender que para você ter o acesso ao dinheiro, você precisa fazer por ele. Você precisa fazer por onde? Você tem que produzir algo, você tem que trabalhar para você poder ganhar o seu sustento, ganhar o seu dinheiro. Aí ele falou, dinheiro não dá em árvore. Olha. Eu sempre guardei isso, dinheiro não dá em árvore. Eu falei, tá bom, pai, aí fui. E foi uma grande lição que ele me deu na época. Você nunca mais esqueceu. Jamais esqueci. Bacana, né, Norberto? Não, sem dúvida, né? E tem algumas informações que elas ficam extremamente marcantes, né? Não precisa grande diálogo, né, para passar uma informação. Na época do ginásio, nós tínhamos os bailinhos para arrecadar dinheiro para festa de formatura, né? Então a gente fazia os bailinhos, cobrava ingresso, vendia os quitutes e guloseimas, bebida, né? E numa dessas festinhas que nós promovemos, um dos amigos trouxe a formulação do gin tônica. Né? E eu nunca havia tomado, e tomei, gostei, achei muito legal. Cheguei em casa, comentei com meu pai, né? Falei, pai, ontem lá na festinha, né? Lá a gente chamava de bate-coxa, né? Lá, que era o bailinho, né? Ontem lá no bate-coxa, né? Eu tomei Cuba Libre, gin tônica, né? E gostei, muito legal. Ele falou, você gostou? Eu falei, gostei. Ele falou, só que tem um pequeno probleminha, viu? O gin é broxante. Uhum. Eu continuei tomando gin tônica ou parei? Acho que a resposta tá clara. Meu pai era de pouco falar, né? Mas quando ele abria a boca, vinha uma tijolada. Né? Então, realmente. esse processo educacional, né? Pela vivência, por uma objetividade, é fantástico, né? Jamais esquecerei disso, né? E agradeço. Muito bom, muita gratidão. Sem dúvida. Tem alguma história, Adriana, dessas também? Minha mãe tinha várias. Mãe tem aquelas chavões, né? E ela teve 6 filhos, então não deu nem para fazer os quartos, que nem vocês falaram, porque a gente a gente era de prateleira. Eram 6 crianças, então era 3 beliches, né? Dentro de casa, mais cachorro, né? Então, 6 filhos. Para acomodar todo mundo. E é uma série que ela falava para mim, porque assim, eu ia falar, né, comentar que na educação também a gente tem que prestar atenção na personalidade da criança, como ele falou, ela já vem, é um espírito que já vem até de milênios, né, ali, e cada um tem a sua peculiaridade. Eu mesmo nunca fui fã de ficar limpando nada, até porque eu nasci muito alérgica, então eu nunca fui fã de ficar limpando. Aí eu não queria limpar, lógico, de criança, né? Não queria limpar, todo mundo tinha que limpar, tinha que fazer alguma coisa em casa. Aí ela falava para ela assim, mãe, quando eu crescer eu vou casar com homem rico, vou ter empregada. Aí ela falava para mim, até para mandar tem que saber. É mesmo, é verdade. Né? Então, assim, a experiência, né, para depois. Tem que ter experiência. Muito bom. E como que o espiritismo auxilia esses jovens, então, em Norberto? Através do acolhimento. As casas espíritas deveriam ter, né, uma atividade bastante intensa com os adolescentes, né, porque nesses grupos promover a discussão desses assuntos polêmicos e principalmente inseri-los nas atividades filantrópicas. A inserção de um jovem, dirigentes de centro, atenção... Alô, o sininho! O sininho. A inserção do jovem na casa espírita não é para ele levar cadeira em dia de festa. Né? Em dia de evento, o jovem é o carregador de cadeiras, é o médio de transporte. É a inserção efetiva nas atividades filantrópicas, né?
em que eles vão poder participar e verificar o que existe dentro da sociedade em termos de sofrimento. E aí, eles participando dessas atividades, eles vão vendo que há indivíduos dentro dessas sociedades com sofrimentos muito maiores do que aqueles que eles acham que é uma dor muito grande, né? E esses que vivenciam esse grande sofrimento, eles estão lutando pela vida. Então, olha que legal. Se a Casa Espírita, o grupo de jovens, promover uma visita às casas André Luiz, Bom. levar os jovens a vivenciarem uma tarde lá no meio dos assistidos da Casa André Luiz, dos internados, eles vão verificar uma nova realidade que a grande maioria não tem. Sim. Né? Porque há pais que dão tudo, né? Como não tiveram, eles suprem tudo. Dão. Quando falta, a casa cai. Aí o filho fica desesperado. Então, essa participação dentro da atividade filantrópica, eu acho que é uma coisa bastante interessante. Então, aí fica o convite à inserção dos jovens nas atividades filantrópicas e uma visita programada às casas André Luiz, né? E de quebra, antes de irem para lá, já faço uma coleta de donativos, de leite, de mantimentos. Então, eles se inserem dentro da atividade, produzem, captam recursos, não recursos financeiros, mas recursos materiais. Sim. Eles vão lá, levam, entregam e vê como que é utilizado. E aí sim ele passa a dar uma valorização diferenciada para os verdade. problemas da vida, né? É verdade. Adriana? É verdade, mesmo só assim. Até a gente fala, né, que nem eu tinha falado antes, que a gente viveu uma realidade e não passou, não exemplificou, não fez aquilo fazer parte da realidade dos nossos filhos. Muitos espíritas sequer levam os filhos na infância e juventude. Na Não evangelização levam infantil. na evangelização, né? Na mocidade. Então, os filhos não participam daquela vida dele de espírita. Então, ele é espírita, o filho não é, porque ele não criou o filho espírita. Né? Então, eles precisam perceber até o que é ser espírita. Allan Kardec fala, a fé raciocinada, a fé com obras, né? Porque a fé sem obras é morta. E isso que ele falou é a obra da fé. Né? Para que serve isso? Eu tenho que olhar o meu irmão para ver que ele é igual a mim, mas cada um tem a sua particularidade. Foi uma coisa que meu filho me ensinou, que eles ensinam a gente também, né? Para eles, desde pequenininho, todo mundo é igual. Seja velho, seja criança, seja o que for. Para ele, sempre todo mundo é igual. E ele respeita cada um do jeito que ele é. Legal. Né? Então, é isso a gente tem que mostrar para os nossos filhos, mas fazer parte da realidade deles. Sim. Não só da nossa. A gente sabe e acha que o filho aprendeu por osmose, porque está dentro da mesma casa, né? E não aprende, porque aquela é a nossa realidade, não a dele. Então, é Tem só que assim mesmo. É transmitir. levando, fazendo parte da vida deles, é que eles vão aprender, que eles vão sentir. Né? De verdade. Márcio? Como o Norberto falou, né, de inserir os jovens, né, dentro das atividades, dentro da casa espírita. Poxa vida, nós, os dirigentes espíritas, né, vão desencarnando. E o jovem tem que estar aí ocupando o espaço, né? Tem que estar... Continuidade. A continuidade. Então, se não preparar o jovem para assumir, né, as atividades dentro da casa espírita, o que vai acontecer? A casa fecha. Desencarna todo mundo, Sim. o jovem não está inserido, o jovem se vê perdido, Verdade. a casa fecha. Então é isso aí. Trazer os jovens para participar, né? Se nós voltarmos ao tema inicial, né, que foi o suicídio da Hannah, né, Jesus ele mostra isso muito claramente quando ele fala do escândalo. Ele fala da necessidade do escândalo. Porque o escândalo, ele quebra as barreiras. Ele serve de modelo para uma discussão mais aprofundada. Né? 20 anos atrás, era inadmissível homossexuais andando de braços dados ou se beijando no meio do público. Né? Hoje, isso se tornou um fato natural. Né? Quer dizer, dentro da naturalidade, passou a ser uma normalidade. Então, essas atividades que, num primeiro momento, choca, à medida em que a gente vai entendendo o que tem atrás disso, a gente vai aprendendo a conviver e não se desespera com o evento.
Então, o fato do suicídio da Hannah trouxe esse assunto à discussão. Se um seriado da penetração do Netflix, né, da rede Netflix, trouxe essa discussão aqui para nós, imaginem quantas pessoas no mundo estão discutindo esse mesmo assunto. Né? Se os dirigentes, os orientadores aproveitarem essa dica, né, esse evento, e trabalharem em cima desse evento, esse escândalo vai ser muito útil para nós aprendermos a buscar melhores soluções. É mesmo. Como que superar, então, um suicídio na família, né, Norberto? A meu ver, é encarando o fato como responsabilidade do próprio suicida. E não se culpando. E não se culpando. O sentimento de culpa a gente só deveria ter se a gente não participou, se a gente se absteve. Mas se nós estivermos lá durante todo o tempo, dando todo o apoio, nós não podemos nos esquecer que existe uma faculdade chamada livre-arbítrio. E essa faculdade de livre-arbítrio, ela nos dá liberdade total de fazermos o que nós queremos, independente da vontade alheia. Então, se a gente não tiver uma base estruturada para entender essas dificuldades, a solução mais fácil é acabar com a dificuldade. E como que eu acabo com a dificuldade? Me suicidando. Opa, legal, né? Então, como que isso permeia dentro da família? A família vai ter que conviver com isso, é um fato real, né? Virou um escândalo, sem dúvida, né? Sem Virou um dúvida. escândalo dentro da própria família. Eu nunca imaginei que, né? Você não cuidou do seu filho se suicidou. Não, eu cuidei. Ele se suicidou porque ele quis. Ele tinha todas as condições de não se suicidar. Sim. Então, se nós não carregarmos esse sentimento de culpa, principalmente se nós não formos omissos, a gente vai entender e aceitar esse fato com naturalidade, porque faz parte da natureza você fazer o que você quiser. As consequências é que são inevitáveis, né? Então, para nós que professamos a doutrina espírita, sabemos do processo reencarnatório, nós vamos verificar que quando a gente não é aprovado numa prova, a gente tem que repetir a prova. Então, há relatos, né, de pessoas com tendências suicidas que já foram suicidas em outras vidas. E a prova qual que é? Passar pela dificuldade e não se suicidar novamente. Porque eles não foram aprovados naquela dificuldade. Tem que suplantar, né, para aprender a lidar. Aprendeu a lidar, tira de letra. Com certeza. Manhã Boa Nova vai para o intervalo e nós voltamos daqui a pouquinho. Até já. Em 1868, Kardec lança Gênese, seu último livro. 3 anos após a morte de Kardec, uma nova edição de A Gênese é lançada. Em 1884, Henry Souce, o principal biógrafo de Allan Kardec, afirma que a Gênese que estava sendo distribuída não era a mesma lançada por Kardec. Em 2016, a diplomata brasileira Simone Privato viaja para a França e encontra provas que atestam a afirmação de Henry Souce. Em 26 de maio de 2018, a FEAL, Fundação Espírita André Luiz, lança A Gênese, editada a partir do livro original de Allan Kardec. Adquira já o seu exemplar no site mundomaior.com.br ou no telefone 0 operadora 11 4966 5775. Entregamos para todo o Brasil. Sócios do Clube Amigos da Boa Nova possuem desconto exclusivo. A regeneração do planeta se divide em 2 forças contrárias. Como disse Allan Kardec, o fundamento da caridade é a crença. A falta de crença conduz ao materialismo, e o materialismo leva ao egoísmo.
A Terra depende da nossa capacidade de levar luz a quem ainda está nas trevas. Apoie a divulgação espírita. Com uma simples doação, você pode ajudar no tratamento de milhares de deficientes intelectuais. Quer saber como? Basta doar móveis, eletrodomésticos, eletrônicos e roupas diretamente no Mercatudo ou nos ligar que vamos até aí. A doação é levada para a central de recebimento para triagem. Depois de separar os objetos para reciclagem e restaurar o que for preciso, vendemos em nossos bazares. Todo o dinheiro arrecadado é revertido em roupas, medicamentos, alimentação e tratamento para os pacientes das casas André Luiz. Não deixe este ciclo acabar. Sua doação é transformada em qualidade de vida. A TV Mundo Maior lança em DVD a maior série documental sobre o tema Apocalipse. Será que o mundo vai acabar? As catástrofes e o terrorismo são sinais do fim dos tempos? O que o livro do Apocalipse de João nos traz sobre o tema? Um DVD triplo que apresenta o documentário Sinais do Apocalipse, um jornalístico que mostra como espíritas, católicos e evangélicos tratam o tema. Destruição total. O DVD apresenta também o Mundo Maior em Debate com as presenças de Eunice Schwindt, do Grupo Espírita Perseverança, do escritor Humberto Pazian e do médium André Luiz Ruiz. Ancorado por André Marosso, os convidados discutem amplamente o tema do Apocalipse. Falou-se recentemente, em 2012, por ocasião daquela profecia maia, né? Diferentemente do Apocalipse, que vamos falar também sobre ele. E, para finalizar, a análise do professor doutor em Ciências da Religião, Severino Celestino, apresentando o Abrindo a Bíblia e explicando a questão do Apocalipse, especialmente através do livro do apóstolo João. Compre, estude e compartilhe todos os conhecimentos do livro mais polêmico do Evangelho. Adquira através do site www.mundomaior.com.br ou pelo telefone 11 4966 5775. E eu tinha uma função que o teto das Kombi, das peruas, era preciso consertar, desamassar os pontos das soldas. Foi assim, que batendo, voou uma lasquinha do martelo e atingiu o meu olho. Uma da grandeza do Espiritismo é desarmar a pessoa ignorante, que eles passam uma doçura e um ensinamento em que a pessoa realmente vê a verdade ali. Eu já achei bastante importante a rádio, porque ela é uma faculdade, não uma escola, e a TV Mundo Maior está nascendo aí, não vamos deixar ela morrer. Vamos ajudar da maneira que a gente puder. Todos os filhos de Deus, rico, pobre, pode, de alguma forma, dar a sua contribuição. Boa Nova é uma expressão que significa o Evangelho do Cristo. A Boa Nova é o que o Cristo trouxe. Então, os amigos da Boa Nova são aqueles que são amigos da espiritualidade. Não são os amigos só da emissora Boa Nova. Então, a gente descobre o trabalho que a rádio tem feito de implementar o conhecimento dessas pessoas
dessa coisa maravilhosa que é a doutrina espírita. Se alguém faz parte da família universal, quer ser parente do Cristo, tem que fazer a vontade dele. Fazer a vontade dele é ser amigo da Boa Nova, entendeu? Eu não te conheço, mas se você é amiga da Boa Nova, você é minha irmã. A energia que está aqui é a energia que está aí. Nós nos amamos, tá? Então, amar o próximo como a si mesmo fica fácil se você é amigo da Boa Nova. Este é o Manhã Boa Nova que está de volta trazendo as notícias do dia. Chuvas e inundações no sul da Ásia prejudicaram ao menos 5 milhões de crianças, segundo o Unicef. Índia foi a mais atingida, com mais de 4 milhões de menores vitimados. Anúncio da liberação parcial de saques do Fundo de Garantia e Cota do PIS/PASEP é adiado para a próxima semana, segundo o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni. Autistas serão mapeados no censo 2020 do IBGE. Presidente Bolsonaro sancionou lei que coletará informações específicas sobre pessoas com o transtorno. Prefeitura de Paris descarta riscos para creches e escolas próximas da Catedral de Notre-Dame após alerta sobre níveis de concentração de chumbo no incêndio em abril. Taxa de investimentos é a menor em mais de 50 anos e fica mais dependente do setor privado. Indicador caiu para 15,5% do PIB no primeiro trimestre de 2019, ante 20,9% em 2013. Rombo das contas governamentais limita investimento público, que perdeu peso na taxa total. Brasileira entra para o ranking de campeões no Mundial de Esgrima. Nathalie Moelausen conquistou o ouro em Budapeste e colocou o Brasil pela primeira vez no topo do esporte. Parabéns, Agradecimentos aos sócios do Clube Amigos da Boa Nova. Hoje o nosso carinho especial vai para Sônia Maria Silva e a Elza Brochado Salgado, que são sócias desde 2002. Muito bom ter a sua participação no Clube Amigos da Boa Nova, todo o nosso carinho e a nossa gratidão da equipe da FEAL, Fundação Espírita André Luiz, para vocês. E para vocês também, Geisa de Oliveira Macedo Aguiar e Dorgan Valéria, desde esse ano, desde 2019, são sócias do clube. É muito bom, né, ter a participação dos sócios mais antigos e dos mais recentes, mas se você ainda não é sócio, é bom se associar, né, contribuir com o trabalho da FEAL pelo 0800 12 18 38 ou acessando o site amigosdaboanova.com.br. Você tem lá todas as informações, os seus benefícios e, claro, o maior deles, que é contribuir para a divulgação da mensagem de Jesus, a divulgação da doutrina espírita ao planeta inteiro, através das ondas da Rádio Boa Nova e da TV Mundo Maior, viu? Participe do Clube Amigos da Boa Nova, você também. E agora você pode adquirir o seu exemplar, a Gênese original, a obra original, né, na versão e-book, e ler no aplicativo gratuito da Amazon. Ou no seu dispositivo do Kindle também. O livro está disponível no site amazon.com.br. Bacana, né? Acesse para você conferir. Vamos com a Eliette Ribeiro? Ela falou com o Dr. Narchi e fala sobre o tratamento de varizes e vasinhos no inverno, na primeira parte dessa entrevista. Vamos acompanhar. Varizes ou vasinhos, aquelas veias finas avermelhadas ou azuladas, podem ser tratadas no inverno. Melhor época do ano para fazer tratamentos, segundo o cirurgião vascular Dr. Gilberto Narchi Rabai. Dr. Gilberto, por que no inverno é o melhor momento para se tratar os vasinhos? Na verdade, eles podem ser tratados durante todo o ano. A questão do inverno é que, normalmente, as mulheres do Brasil, que em países tropicais, a gente não toma tanto sol no inverno. E é por isso que fica mais fácil, digamos assim, menos difícil a gente fazer esse tratamento no inverno. Mas, na verdade, ele pode ser feito durante todo o ano. Por conta da incidência de sol, as pessoas não tomarem sol por conta do frio, o inverno se torna um momento bastante propício. Há diferenças entre varizes e vasinhos, doutor? Sim, Eliette, é o seguinte, as varizes são vasos de maior calibre, normalmente ficam um pouco mais embaixo da pele, e o tratamento das varizes é um pouco diferente.
É um tratamento que normalmente necessita cirurgia. Já os vasinhos, aqueles vasos mais finos, parece um fio de cabelo, mais do que isso, são vasos mais superficiais, diríamos assim, a flor da pele. E normalmente esse tipo de vaso não necessita cirurgia. A gente pode fazer tratamento com escleroterapia. Então são vasos distintos com tratamentos distintos. Vasinhos nas pernas podem estar associados a doenças mais graves, doutor Gilberto? Os vasinhos finos, Eliette, não. São vasos que têm um cunho muito mais estético mesmo. Em situações não muito comuns, eles podem até sangrar um pouco, é um pequeno trauma, o paciente próximo da região pode até sangrar um pouquinho. Mas são sangramentos benignos, autolimitados, sem maiores problemas. Já as varizes, sim, essas podem complicar. Pode ser algumas importantes varizes como flebite, você pode ter sangramento mais intenso, uma varicorragia, você pode ter formação de úlceras, a chamada úlcera varicosa. Então, as complicações são mais frequentes em pacientes com varizes mesmo. E, doutor, há maneiras de prevenir as varizes e os vasinhos? Olha, normalmente, o caráter mais importante é o genético hereditário. Então, a gente vê pessoas muito jovens, tanto rapazes como moças, que têm essa carga genética hereditária importante e já têm varizes importantes. Por outro lado, a gente vê pessoas de bastante idade, mulheres com 4, 5 gestações, que não têm varizes importantes. Então, o que determinar realmente é mais a base genética. E tem alguns fatores de risco que podem, em cima dessa base genética, podem acentuar, podem acelerar o processo. Como eu comentei há pouco, múltiplas gestações, pessoas que fazem trabalhos braçais, carregam muito peso. Esse tipo de trabalho, gestações, pode acarretar o surgimento de vasos mais precocemente e mais intensamente. Eliette Ribeiro está de volta ainda hoje com a segunda parte dessa entrevista. E a USE Intermunicipal de São Bernardo do Campo lança o primeiro FACE, Festival de Arte e Cultura Espírita de São Bernardo do Campo. Como é que surgiu a ideia de realizar este evento, Adriana? Desculpa. Na verdade, esse evento está se originando do FEMESB, que é o Festival de Música Espírita de São Bernardo do Campo, que nasceu assim, desde que eu tô com o Márcio, que a gente começou com música, que a gente faz parte de um coral, né, e canta e faz palestra junto. Aí ele fala, eu tenho essa ideia de fazer o FACE, já naquela época ele falava, do FACE de arte e cultura. Eu falei, nossa, mas isso aí é muito difícil, né? E a gente foi enrolando. E a gente estava num evento da USE também, lá em São Bernardo, que falava sobre aborto. A gente ficou na parte de sustentação do evento, e ali surgiu, não, vocês precisam fazer o festival de música, né? Então saiu ali naquele momento, né? Vamos fazer já, começa, e foi assim, veio e a gente, vamos fazer. E aí fizemos naquela casa mesmo, no mesmo ano, a gente fez o primeiro festival de música espírita, que era um concurso, né? Tinha a premiação e tudo, até o ano passado. O ano passado foi o 5º. Mas, como a gente está falando até agora, né, da Netflix e os programas e o impacto que tem a mídia nas pessoas, né, e todos os trabalhos, a gente começou a pensar, poxa, um evento espírita não pode ser inútil, né? A gente não está aqui para fazer fama e fortuna ou fazer as pessoas só passar o tempo. Não está certo isso. E aí a gente até falou, bom, não sei se ano que vem eu vou fazer porque eu não quero continuar desse jeito, com este modelo, né? Aí a espiritualidade, claro, ajudou. Ele falou, não, então vamos por FACE, vamos colocar todas as outras artes juntas, né? Mas eu falei, então vamos colocar um tema, que as pessoas precisam seguir um tema. A arte tem que seguir um tema espírita, o evento tem que ser espírita. Então esse é o primeiro, nós estamos aí caminhando, já agradecendo aí a ajuda de vocês, né? Porque... Para inaugurar, né? Para inaugurar e vamos ver se a gente sai, né? Se a gente consegue contribuir aí para uma melhoria, né? Nas coisas. Quais serão as etapas, Márcio, deste evento? A primeira etapa agora são as inscrições, né? Já estão abertas aí as inscrições. Pode mostrar o cartaz aí para o pessoal acompanhar. O cartaz. Isso. Já estão abertas aí as inscrições, né? E vai até dia 25 de agosto a inscrição. Vai até dia 25 de agosto a inscrição. E... No site FEMES, como é que é?
FEMSBC. Olha, Isso. fmsbc.com.br. Tá. E aí pode ser inscritas... Pode ser inscrita música, né, teatro, literatura, pintura mediúnica, né, e no regulamento, no site, está tudo lá certinho, como que as pessoas fazem para mandar isso para a gente, né? Tá. A música tem que ter letra, tem que ter um MP3, a foto do grupo ou de um cantor ou cantora, né? O teatro é 15 minutos, né? Um roteiro. Ah, tá. Manda um roteiro. Certo. A foto também. A foto também do grupo teatral que vai apresentar a peça. A literatura é o livro, né? Livro ou os textos, né? Pode ser conto, poesia. Poesia, né? Com as fotos, tudo com foto pra gente tudo divulgar. com foto. Tudo com foto para a gente fazer a divulgação. Ah, tá. E a pintura mediúnica a também pintura é foto. mediúnica, A a pintura pronta, né? Ótimo. Pintura pronta. Para vocês e tal. terem também. E a segunda etapa, Adriana? A segunda etapa seria a escolha dos trabalhos, né? Que a gente tem aí até o dia 29 de setembro para receber as inscrições. Tá. Depois a gente tem uma avaliação dos trabalhos pela comissão. Foi criada uma comissão na USE São Bernardo de combate ao suicídio. Né, inclusive. Então a gente falou, por isso que a gente escolheu esse tema, valorização da vida, com ênfase em combate ao suicídio. Né, nós temos os subtemas no regulamento, e essa mesma equipe é que vai fazer a escolha dos trabalhos, porque o enfoque maior vai ser o tema. Né? Eles têm que trazer a arte, claro, mas o enfoque maior no tema para a gente fazer um evento que realmente dê frutos, né, em relação a esse tema, e responsabilidade para as pessoas que fazem arte espírita, né? Que elas têm que saber do que elas estão falando. Então, aí, para a gente escolher depois, se tiver assim, muita gente com o tema que dê certo, aí a gente vai para a técnica, né? Também tenho pessoas, né, nessa comissão que sabem, né, são, em cada área, conhecem um pouco de cada área para poder balizar quem que a gente vai trazer ou não, até porque o espaço é pequeno. Como é o primeiro, a gente não tem muito espaço de apresentação. Para o futuro, quem sabe, a gente consegue abrir um leque, né? E dar espaço para cada vez mais pessoas, né? Para crescer e outras pessoas até imitar e fazer em outros lugares também, né? Sim, essa é a ideia, crescer vai e multiplicar. começando, E tem a terceira e última etapa, né? Então, aí já é a apresentação em si, né? Que é no dia 19 de outubro, lá no Teatro da IA. A gente antes fazia o FEMESP em teatros municipais mesmo, da prefeitura, teatro mesmo, né? Certo. Até o ano passado. Mas como a gente achou, né, que precisava ser espírita, a gente falou, vamos voltar para casa espírita. Um ambiente espírita, né? Para que a gente faça um evento realmente espírita. Então, na apresentação, além de ter a apresentação das pessoas que forem selecionadas em cada área, a gente também tem uma equipe de sustentação da USE, que o tempo todo do evento eles ficam em prece, né, em leituras, evangelho e livros, Legal. né? Eles ficam ali sustentando o evento vibracionalmente ali. Nós temos o pessoal da pintura mediúnica também da USE. Fazendo ao mesmo tempo. Na hora, ao mesmo tempo, eles fazem as pinturas e elas são doadas. Né? Para quem estiver ali no evento, elas são doadas na hora ali, né? E o IAN é o Instituição Assistencial Meimei. Meimei, isso. Tá. Eles têm um trabalho lá com crianças, são do grupo Obreiros do Senhor lá de São Bernardo também, né? Lá no Ruge Ramos, né? Então, tudo acontece ao mesmo tempo. Ali. Legal. E se a gente conseguir, quem sabe, no final, o primeiro evento, o FEMESP, que a gente teve, que também foi numa casa espírita, a gente conseguiu até ter uma palavra de espiritualidade no final, para fechar. Foi bem legal. Então, quem sabe, a gente consegue isso também. Se a gente tiver harmonia, vibração suficiente, né? Quem sabe, a gente está aí pedindo, né? Para que tenha uma comunicação também, uma palavra Vibremos, vai dar tudo certo, né? No final também. É bastante interessante, né, essa iniciativa e com um tema, né? Eu achei isso muito interessante. É mesmo. Porque senão a coisa fica muito vaga, né? Como vocês disseram, né? Cada um fala de uma coisinha e tal. Então, tendo um foco é bastante interessante. E aí eu vou lançar um desafio para o segundo evento, né? Que vocês criem o quinto item, que é a atuação das redes sociais para atender o próprio evento. Então, algum dos cibernéticos aí dessa molecada que faz e desfaz com o celular, montaram um aplicativo atendendo ao tema do próximo evento. Ah, legal.
Boa ideia. Ó, já fica aí anotado para vocês pensarem nisso. A gente pode lançar para os outros, né? Isso, Lançar um startup. Gostei. Sim, exatamente. Lança para os outros fazerem, né? Boa ideia. Há quanto tempo que vocês são espíritas, né? Como começaram a palestrar? Quando foi, né, Márcio? Eu entrei no espiritismo, assim, a minha própria condição foi me levando, né? A minha vida foi me levando para o espiritismo, me encaminhando. Desde pequeno, a gente vivenciando, olhando, vendo assim pessoas, né? Perto da gente que só a gente via e os outros não viam. E era complicado, né? Família evangélica, minha mãe ficava meio receosa, tive aquele conflito natural de religião, uma batendo com a outra, né? Mas, graças a Deus, com muita paciência e muito diálogo, a gente conseguiu suplantar isso e viver em paz. Mas o primeiro curso que eu fiz sobre espiritismo foi na Federação Espírita de São Paulo. E depois eu fiz novamente com a Adriana, já em São Bernardo, no Grupo Fraternidade Espírita João Ramalho, que é a nossa casa, né? A casa espírita onde nós somos tarefeiros, né? Pelo menos tarefeiros hoje do coral, né? O nosso coral é de lá e o nosso coral é uma tarefa da casa, né? Tem aí desde 94, 94, 95. Um tempo já. Né? E orador espírita, 2000, nós fizemos o curso de expositor em 2009, né? Acho que foi 2009. Está indo 10 anos como orador, né? Que a gente fez o curso de exposição espírita. E essa coisa da música, a gente queria levar a música para as casas, né? O evangelho cantado, né? Mas como vocês conseguem conviver com aquela frase, o silêncio é uma prece? É possível? É possível cantar no centro espírita? Sim. Os defuntos não saem correndo de lá quando começa a cantar? Não quebra a harmonia? Muito pelo contrário. A música é tudo de bom na casa espírita, desde que ela seja uma música tudo tem hora e tem lugar, né? Tudo tem hora e tem lugar. Tudo tem hora e tem lugar. Né? Então a gente até criou o Festival de Música para que se tenha uma hora e lugar para músicas não vibracionais, né? Porque aí a gente já teve de tudo no FEMES, porque a gente teve vários ritmos, rock, sertanejo, pagode, aquele tipo brega, né? Nossa, coisas muito legais nos outros festivais bem que a gente fez. diferente. Mas na Casa Espírita... E as letras falando do Cristo. Sim, todas as letras falando do Cristo. Na Casa Espírita, a hora e lugar é diferente. Então, a gente lá tem música vibracional. Para quê? As pessoas não conseguem manter silêncio, né? Fica lá chega antes e não consegue manter silêncio. Principalmente se for tarefeiro. Não consegue. Então, se você está cantando ali uma música vibracional, a pessoa já fica melhor, né? Ela já se envolve na música quando a música é bem feita, né? Sim. E aí ela se envolve na música e ajuda na vibração também. Né? Então, e aí a gente resolveu unir o evangelho com a música, então a gente faz palestra em casas, que a gente une o tema que a casa deu para a gente fazer a palestra com músicas que tem a ver com o tema e intercala. A gente fala e coloca a música, né? E as pessoas têm gostado bastante, elas prestam mais atenção. Né? Como eu falei, a gente precisa a particularidade das pessoas. Tem gente que só de escutar falar entra pelo ouvido, sai pelo outro. Graças a Deus a agenda está... Mas a música ele presta atenção. Vai ligando. A música eles prestam atenção, aí canta junto, né? Então é bem legal, mas tem que ser assim, né? Não dá para você fazer um rock antes da palestra. Não. Não tem como. Então eu falei, que a música música toca a gente, né? Sem dúvida. Olha, vocês que dirigem e fazem o agendamento de palestras, temos aqui 2 expoentes, né, que vão quebrar paradigmas dentro das palestras espíritas, né? Cantando o tema. Cantamos. Muito legal, parabéns. Parabéns mesmo. E como que é o movimento espírita em São Bernardo do Campo, né? Em São Bernardo, olha, para falar a verdade, é bem forte. Eu comecei na doutrina em 95, eu falei, né, por causa do meu filho, com 4 anos também, por causa da mediunidade dele, então eu comecei e fui aprendendo. E tem uns anos atrás, aí acho que já deve ter uns 15 anos atrás, mais ou menos, eu fui levada, por causa da música, né,
para o Conselho Espírita de São Bernardo do Campo, que existe ainda, está em transição, né? Em São Bernardo, com um ex-chefe meu, porque a gente participava já do coral, e ele falou assim, e eles queriam montar um departamento de música no Conselho. Aí falou, vai lá na reunião, lá para vocês verem como é que vocês podem ajudar e tal. Eu cheguei lá e ele era meu chefe no serviço, né? Tinha sido meu chefe, e ele era o secretário do conselho. Ele falou, dá para você me ajudar hoje? Eu falei, dá, claro. Ah, então você faz assim, 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 assim? Eu falei, faço. Quando terminou a reunião, ele falou, a partir de hoje você que é a secretária, tá? Do Conselho Espírita. E tô lá até hoje. Aí, o ano passado, a gente uniu com a USE, né, que é a União das Cidades Espíritas de São Paulo, e então a gente está em São Bernardo agora, migrando do Conselho para a USE. Então, a gente já tem essa equipe há muitos anos trabalhando lá, unindo, né? São mais de 60 casas espíritas em São Bernardo, né, e de várias vertentes, né? Então o conselho ele unia, seja de onde elas fossem. Nós somos da USCAL, no João Ramalho, mas tem Aliança, né? Eu esqueço todos os nomes, tem vários lá. Tem Quarto Setor. Tem todos. Mas mesmo assim as pessoas se reuniam no conselho para fazer atividades afins, né? E aí continua, a gente espera que continue isso com a USE, né? Cada vez agregando mais. Jovens, a gente conseguiu criar um departamento de jovens, inclusive o nosso presidente hoje é mais atuante, bem mais jovem, ele tem uma equipe de jovens fantástica. Também, que trabalha bastante nisso, né, com cursos, com eventos direcionados aos jovens, né, a evangelização. Ótimo. Né? Então, é bem forte, bem atuante ali no ABC. Certo. Também atua em toda a hora. Agora, juntando com os ficou melhor ainda, porque aí a gente espera alcançar mais longe. Tem mais força para poder... E também receber, né? Sim. As ideias de outros lugares para ajudar a gente aí a fazer mais coisas, né? Com certeza. Se aliar a outras, né, unidades aí doutrinárias. Isso, a união faz a força. A união faz a força. Como é que é ali a música e divulgação, né, da doutrina espírita? Como que você vê essa junção, né, da música, de divulgação da doutrina, né, Márcio, a importância disso? Olha, é extremamente importante, porque na casa espírita... na palestra pública, ela é crucial para a gente atingir os corações. Porém, muitas vezes, alguns corações mais endurecidos não estão preparados para entender a letra, a palavra falada. E a música, ela ela já corta um caminho e atinge aquele coração. Quer dizer, a música faz com que ele se eleve, ele se envolva, né? Então, a música é extremamente importante. Tivemos uma comunicação recentemente de um grupo da espiritualidade que acompanha os músicos espíritas. Esses grupos acompanham os cantores espíritas, os músicos espíritas nas casas, e eles têm um aparelho. Eles usam um aparelho do formato de um cone, assim, como se fosse uma casquinha de sorvete, né? E aponta a parte mais fina para da onde vem a música, né? A música espírita, e essa parte maior meio que cria um vórtice e atinge as colônias espíritas, né? E leva a música para aqueles espíritos que estão mais necessitados de se envolver, de se elevar, de um acalanto, de um consolo. Algo mais profundo, né? E algo mais profundo. E chegou essa comunicação para a gente ficou muito feliz. Eles acompanham não só nós, todo artista espírita, todos os músicos espíritas que estão aí pelo Brasil, tem esses grupos que acompanham eles. Porque a música era essencial. Kardec já falava da importância da música em obras póstumas. Tem até o texto aqui. Ah, tem? Vamos trazer, então. Além de trazer o tema nesse festival, como a gente falou, para você fazer uma arte espírita, você tem que saber do que você está falando primeiro. Então, você tem que estudar, né? Estudar espiritismo é estudar obras básicas. Então, a base do nosso festival é obras póstumas, porque lá ele fala da arte espírita e da música espírita. Então, além do tema, eles têm que balizar esse tema mais dentro da doutrina espírita. E aqui o espírito fala, né, o Rossini, maestro Rossini, ele fala: espíritas, patrocinem a música espírita, ouçam, componham, toquem e cantem músicas espíritas, mas que ela seja ato de caridade da parte da música espírita, tal como na mediunidade com Jesus, sem benefícios financeiros e privilégios individualistas. As artes não sairão do seu torpor
senão por uma reação para as ideias espiritualistas. O espiritismo, moralizando os homens, exercerá, pois, uma grande influência sobre a música. E aí, Excelente. sobre a arte. E obras póstumas. Obras póstumas. Então, Excelente. essa é a base de todos os faces. Uhum. Cada ano a gente vai ter um tema diferente, mas a base precisa ter, né? Uma base muito importante. E como você vê esse movimento espírita, então, divulgando a arte e a cultura espírita, né, Norberto? É o trabalho da divulgação da doutrina com outras ferramentas, né? O que nós temos que analisar é o conteúdo da informação. Então, se nós levarmos uma informação junto com a melodia, aí juntou a fome com a vontade de comer. Exatamente. Quem pode participar do evento? Qualquer pessoa residente no Brasil, né? Em todo o território brasileiro pode participar. Só que, gente, a gente é espírita, então não dá pra gente bancar nada, né? Tem que vir por sua conta e risco, né? Para São Bernardo no dia do evento, se for selecionado, mas qualquer um pode participar. Nos festivais anteriores, a gente, como era só música, a gente tinha uma restrição, porque a gente queria era acordar as pessoas para música espírita. Então, a gente tinha restrição para música mediúnica, recebida de forma mediúnica, não podia. Tinha que as pessoas estar trabalhando nisso. A partir desse daqui, não. Como a gente quer atingir mesmo a doutrina espírita, né? Passar a doutrina espírita através da arte, então, por isso a gente colocou a pintura mediúnica, que também é, né? As mensagens recebidas através das pinturas e as músicas também, porque a música recebida mediunicamente, ela tem essa letra toda doutrinária. As músicas que a gente usa nas palestras, né? A gente sempre fala pro pessoal manda música pra gente que tem a letra, porque como a gente coloca, tem que ter a ver com o tema que a gente está falando, né? Então a letra tem que ter também ali. Então, essas mediúnicas, elas que têm mais, porque é o nosso exemplo, né? É um exemplo para as pessoas comporem. Então, esse ano a gente também começa a receber esse tipo para mostrar o que a gente está buscando, né? E aí incentivar as pessoas, então, a estudar e começar a colocar letra espírita de verdade nas melodias, que sempre são muito boas. E o que é o projeto Alagoinha, Márcio? O projeto Alagoinha é uma região lá no Nordeste, né? Lá qual é o estado? Eu esqueci o estado. Vamos verificar para a gente falar. O projeto Alagoinha, né? É a doação de alimentos, né? Para levar. Tá, legal. Tem uma comunidade lá, uma comunidade que é muito carente, uma comunidade extremamente necessitada. Eles têm parcos recursos na região, então a gente está arrecadando, né? Esses alimentos para ser encaminhados para lá. É Pernambuco. É Pernambuco, na Alagoinha. Como faz para a pessoa? A pessoa, quando ela for lá no evento, quando ela for lá para participar, ela leva lá 1 quilo de alimento. Ah, legal. Não perecível. Para ajudar. Vai ter umas caixinhas lá para eles depositarem esse alimento. E depois esse alimento vai ser encaminhado para os caminhões, né? Tem uma casa aqui, um pessoal de uma comissão que foi formada, que tem uma casa ali, chama Serenidade, bem ali no Pauliceia mesmo. Todo ano eles levam. Então, eles vai o caminhão para lá e leva alimento, leva roupa, leva remédio, né? Leva o que eles precisarem. Eles vão lá, visitam. No site do Conselho, a gente tem vídeo dessas visitas que eles fizeram lá para entregar, né? Aí eles mostram as pessoas, onde elas vivem, né? Falam mais do projeto. No site ainda, como a gente está migrando, ele chama www.conesbc.org.br. Para as pessoas conhecerem mais o trabalho. Mais sobre o projeto. Então, primeiro face 19 de outubro de 2019, às 5 da tarde, na instituição assistencial Meimei, Rua Francisco Alves, número 275, Pauliceia. São Bernardo do Campo, entrada franca com entrega voluntária de alimentos não perecíveis, que é para o projeto Alagoinha. Então, tá todo mundo convidado aí, o cartaz, né, do evento bonito, todos os temas, né, que podem participar, as informações, site também, telefone, para entrar em contato. No dia 19, mas tem todas as etapas, então já vai participando aí, fazendo a inscrição, né? Todos convidados. O Fernando de São Carlos mandou uma pergunta para nós, um pouquinho extensa, né? Vamos passar para o Norberto para trazer aí a resposta no próximo programa, tá bom, Fernando? Beijo para você. E também acompanhando o programa, a Elaine Stroder da Vila Carrão, São Paulo. Bom dia, queridos. Ótimo final de semana. Elaine, um abraço para você. E também participando, 0800 979 5011, Luiz Carlos Batista de Santo André, São Paulo. Bom dia, equipe Manhã Boa Nova. Agradeço a presença de todos. Ó, que bacana.
bacana, gratidão, Luiz Carlos. No YouTube, Neide Paganucci, bom dia, sou a Neide, assistindo da cidade de Maracás, interior da Bahia, paz e luz, sou sócia desde junho de 2015. Ah, que bacana! Parabéns, Neide, tá bom? Por tudo e gratidão sempre pela sua companhia. E a Otelinda Lima, paz e amor para todos, também participando no nosso YouTube. Você continua enviando suas mensagens aqui para o Manhã Boa Nova e participando conosco. E você também ajuda a reconstruir o Mercatudo, né? Felizmente tivemos aí o incêndio que atingiu a loja do Mercatudo Casas André Luiz, na unidade do Itaim Paulista. Para ajudar na reconstrução, ligue 0 operadora 11 2457 7733 ou acesse o site casasandreluiz.org.br para doações direcionadas ao Mercatudo, para a gente poder reconstruir. Tem o 19º Encontro de Educadores e Público Geral da FESP, dia 19 e 20 de julho. Agora, né, com a participação musical do cantor Danilu e os palestrantes Alejandro Vera, Fábio Ribeiro, Ana Garipo. Também haverá oficinas aos participantes e a formatura do Educadores Espíritas da FESP. Então, hoje às 18 horas, dia 20, início às 8 horas da manhã, tema central, valorização da vida. Olha como esse tema está. Haverá aí tradução simultânea em Libras durante o evento. Entrada, 2 quilos de alimento não perecível, inscrições na sede da FESP, Centro de São Paulo, Rua Maria Paula, 140, Bela Vista, ou no site, né, feesp.com.br, você pode participar também. A promoção Mês da Caridade da Mundo Maior, gente, tá rolando aí, tá acontecendo, né? A caridade que é sempre muito presente na filosofia espírita, o sentimento de ação, de ajuda a alguém sem espera de qualquer recompensa. É o ato mais puro de amor ao próximo, uma das principais virtudes que nós podemos ter. E para te inspirar a ser cada vez mais caridoso e caridosa, a Mundo Maior está realizando nesse mês a campanha da caridade. É o mês da caridade com desconto de até 30% nos produtos com esse tema. Lá no site mundomaior.com.br ou no telefone 11 4966 5775, você vai ver todas as informações com este desconto também. Segunda parte da Eliette Ribeiro, aqui no Manhã Boa Nova, com o Gilberto Nashi, falando sobre o tratamento das varizes e dos vasinhos no inverno. Confira. Doutor Gilberto, o uso contínuo de anticoncepcional também pode acelerar esse processo? Não há nada que comprove a relação do anticoncepcional com o aumento de varizes, mas sim de complicações das varizes, como flebite e trombose. Isso já é comprovado. Mas também a taxa não é muito elevada, é uma taxa baixa. Mas, assim, existe uma certa controvérsia se o anticoncepcional pode levar ao surgimento de pequenos vasos, os vasinhos mesmo. Mas varizes, sim. Varizes há uma relação direta, não com o surgimento de varizes, mas com a complicação delas, com a evolução ruim da varizes. Doutor, atividade física com regularidade pode auxiliar aí na prevenção das varizes ou vasinhos? Com certeza, isso é um dos fatores que a gente pode, um fator bem importante, que pode prevenir o surgimento de vasos, ou minimizar, se não prevenir o ciclo completo, né, minimizar o surgimento. Então, o exercício físico, a caminhada, por exemplo, já é bastante eficiente para prevenir que o sangue fique parado nas pernas, promovendo uma melhora do retorno venoso. E com isso, a gente pode minimizar o surgimento de varizes e até mesmo os sintomas relacionados às varizes. Por exemplo, dor, cansaço tendem a melhorar com o exercício físico. Doutor, quais são os exames sugeridos para saber se é necessário, se somente com uma aplicação já se resolve a situação ou se é necessário a realização de uma cirurgia? Olha, a sua pergunta é muito boa, porque é importante ressaltar o seguinte: o diagnóstico de varizes é um diagnóstico eminentemente clínico, tanto de varizes como de vasinhos. Então, só o exame físico com o especialista, com o profissional, é suficiente para a gente dizer para o paciente se ele tem varizes ou não, se ele tem vasinhos ou não. É claro que a gente lança a mão de exames complementares,
O exame mais indicado, mais comumente utilizado, é o duplo ultrassom, que faz uma avaliação mais completa de toda a parte circulatória, tanto periférica, venosa periférica, como profunda. Então, o exame físico é suficiente para dar um diagnóstico inicial e o complemento, a confirmação disso tudo, vem com o exame de ultrassom. Edição técnica de Jefferson Carvalho, Eliette Ribeiro, para o Manhã Boa Nova. Gratidão, gratidão. Eliette Ribeiro está de volta segunda-feira aqui no Manhã Boa Nova. E no dia 28 de julho de 1971, o médium Chico Xavier fez uma previsão com data de validade, ao vivo no programa Pinga Fogo, de grande audiência na época. A profecia tinha a ver com a chegada do homem à Lua no dia 20 de julho de 1969. Segundo Chico, naquele dia, entidades tinham se reunido e decidido dar o prazo de 50 anos para a humanidade. É a data limite. Qual a sua opinião sobre a data limite, Norberto? É uma questão bastante interessante, né? E eu sugiro a todos os ouvintes que ouçam a entrevista do Chico no Pinga Fogo. Tá. Porque quem conta um conto aumenta um ponto, né? O Chico ele foi muito claro quando ele fez a sua fala, em que ele nos disse o seguinte: se tem um condicionante, não houver um conflito de grandes proporções, haverá uma grande mudança a partir daí, que seriam esses 50 anos. Então, a gente faz uma análise agora, passados os 50 anos, né, que vence amanhã. Amanhã é o dia D. Amanhã. Né? Amanhã é o dia D, exatamente. Então, o que ocorrerá a partir de amanhã? Absolutamente nada do que ocorreu hoje, né? Pode ser que esteja mais frio, um pouquinho mais quente, né? Mas com relação ao grande evento, nós devemos analisar como uma sequência natural dos fatos. Se efetivamente tivesse ocorrido o grande conflito, que o temor era sobre o conflito atômico, nós não estaríamos aqui hoje fazendo esse programa. O destino teria sido traçado de forma diferente, que a gente não sabia como é que seria. Tanto que ele não afirmou. Ele falou, se não houver, né, a partir daqui haverá grandes mudanças. Então, olha que coisa interessante. Quando nós analisamos uma sequência de fatos, nós fazemos um estudo estatístico sobre isso. Os nossos centros de pesquisa, os nossos IBOPs da vida, o que eles fazem? Eles levantam os dados e veem a tendência dos acontecimentos em cima dos dados levantados. E os espíritos elevados, os espíritos superiores, eles também trabalham com estatística. Então, eles veem a evolução natural que está havendo até então e analisam a tendência do que ocorrerá a partir daí. Então, dentro da história do homem na Terra, sempre ocorreram saltos quantitativos e qualitativos. Então, grosso modo, tá? As grandes navegações, 1500. Então, a partir de 1500, em que o próprio Chico cita isso, né, do Colombo ir buscar dinheiro e ninguém acreditava nele, e ele faz a comparação com o dinheiro que foi gasto para o homem chegar na Lua, né? Por isso que tem essa correlação. Então, as grandes navegações em 1500 fez com que a América fosse descoberto, fosse acessado o novo continente. Depois nós tivemos a Revolução Industrial em 1800. E agora, em 2000, o avanço tecnológico, né? A cibernética, dando mais condições de o homem trabalhar com o cérebro do que trabalhar com o braço. Então, toda a mecanização facilita a nossa vida, nos traz mais conforto. E isso era previsto pelo estudo das tendências. E o Emmanuel, enxergando de cima da montanha, ele consegue ter uma visão mais ampla que nós aqui na Terra não temos. Então, ele já fez uma futurologia do que ocorreria se as coisas corressem o trajeto normal. E felizmente ocorreu. Tanto que nós estamos aqui usando a televisão,
usando a rádio, usando esse aparelhinho mágico aqui, o telefone celular, internet que consegue fazer com que nós vejamos os nossos próximos a quilômetros de distância. Então, esse avanço tecnológico, fruto do quê? Do próprio desenvolvimento da civilização. Então, os investimentos que foram feitos para o homem chegar na Lua, né, em que o Chico trata muito bem isso, né? Esses investimentos repercutem para o próprio desenvolvimento da humanidade. Então, a tecnologia lá, 50 anos atrás, tendendo a seguir o mesmo rumo, cada vez mais acelerado, deu no que deu. Então, a previsão que foi feita através da boca do Chico, mas era a ideia do Emmanuel, deu certinho. Então, ele é um profeta? Sem dúvida que é um profeta. O profeta, ele consegue ler as tendências das coisas e faz a sua afirmação. 100% das vezes dá certo? Não, obrigatoriamente. Mas, pela tendência, a gente vê o resultado. E Emmanuel acertou na mosca. Parabéns, Emmanuel! Previsão do tempo para Guarulhos, máxima de 22 hoje, né, mínima de 9 graus, parcialmente nublado. Sorocaba também parcialmente nublado, lá a máxima é de 24, mínima de 12 graus. Três Corações, Minas Gerais, máxima de 22, mínima de 8 graus, tempo parcialmente nublado. E as pessoas que não são donas de terrenos anunciam as áreas e chegam a comercializar o mesmo local várias vezes. Segundo a polícia, dezenas de vítimas caíram no golpe em Sorocaba. Os terrenos ficam em uma das partes que mais cresce na cidade, a Zona Norte. Os golpistas anunciam a venda pela internet e o preço quase sempre é metade do que realmente os terrenos valem. Para fechar negócio, o grupo aceita carro e até parcela no boleto. Foi o que aconteceu com um homem que pediu para ter a identidade preservada. Antes de descobrir que tinha caído em um golpe, ele pagou R$40 mil ao falso dono do terreno. O oficial do primeiro cartório de registro, Carlos André Ordônio, ele diz que o cartório conta com uma equipe treinada para evitar esse tipo de fraude. Fique ligado aí em Santo André. Já temos o sorteado de hoje? Vai aí conferir a peça, né? Dirce Franca do Hurtado. Dirce, beijo para você. Parabéns, tá bom? Seu nome vai estar lá na portaria para você assistir aí ao do Abismo às Estrelas, tá bom? Beijo, obrigada por ter participado. Muito bom ter a participação de vocês sempre aqui no Manhã Boa Nova. A gente tem mais alguns minutinhos, então. Fala um pouquinho, então, como entender na visão espírita essa evolução da humanidade, né, Norberto? A evolução da humanidade, ela se dá em duas asas, né? A asa intelectual e a asa moral. A asa intelectual é diferente da cultural, né? Cultural é saber falar inglês, estudar matemática. A intelectual é manipular a matéria. E olha que bacana, né? Como a gente já aprendeu a fazer isso intelectualmente. Nós conseguimos transformar minérios, né, das montanhas em aviões. Olha que salto bacana, né? E o mais fantástico deles é transformar arroz, feijão, batata em gente, que somos nós aqui, a manutenção do nosso corpo. Então, isso é atividade intelectual. O que eu faço com isso? Paralelamente, tem que haver o desenvolvimento moral, que é a segunda asa. Então, eu tenho um monte de conteúdo, como eu vou usar esse conteúdo? Em função do meu desenvolvimento moral. Então, quando eu aprender a respeitar o próximo, aprender a fazer o bem maior, eu estarei evoluindo moralmente. A evolução intelectual, ela já está tremendamente avançada. Mas a evolução moral ainda estamos rabiando, né? E veja que coisa interessante. O pessoal da NASA, que é o pessoal considerado mais elevado, né? Os grandes cientistas, os grandes cérebros, pare com o carro na frente da garagem dele. Será que ele vai ter toda a capacidade do domínio da tecnologia para ir lá conversar com você, ou ele vai sair te xingando, esperneando? Vamos deixar para a reflexão da semana, né, Norberto?
Beijo pra Sônia Serra, que tá acompanhando aqui o Manhã Boa Nova. Ó, beijão, Sônia, viu? Gratidão sempre por tudo. Mais uma vez, convido os ouvintes pro evento, Adriana, para participar. Como é que faz para se inscrever? Para se inscrever, foi desde o dia 15 até o dia 25 de agosto, no site femsbc.com.br. Segue o regulamento, lia o regulamento direitinho, que lá tem todas as dúvidas lá que possam surgir para se inscrever direitinho, a inscrição ser aceita. E nós estamos lá aguardando, então, o seu e-mail chegar. Isso mesmo. Parabéns por esse projeto. Obrigada por ter vindo ao programa e sucesso para vocês. Nós que agradecemos a oportunidade grande, né, para divulgar isso para o Brasil inteiro, né? E estamos esperando que realmente dê frutos. Estamos ansiosos para saber se as pessoas vão se inscrever, se a gente vai assistir peças de teatro, se a gente vai escutar poesias, né? Se a gente vai ver pinturas, como vai ser. Obrigada, Adriana. Obrigada, Márcio, também. Obrigado. Adorei estar aqui com vocês. Foi muito bom. Muito obrigado. Obrigada, Norberto. Muito bom. Encerrando, que tenhamos todos uma semana de boas ideias e grandes realizações. Continue na sintonia Assim da Rede Boa Nova de Rádio, da TV Mundo Maior. Bom final de semana. Você acompanhou Manhã Boa Nova.